Olá, queridos! Aqui é a Gizi e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto de por que não leio a Bíblia. Eu trouxe aqui 4 pontos falando um pouquinho sobre os motivos que várias pessoas não leem a Bíblia e espero que vocês se identifiquem com algum e possam mudar a sua perspectiva dessa leitura tão importante. Primeiro ponto, então, muitas pessoas não começam a ler a Bíblia porque acham que é muito extenso, é uma leitura muito grande, vai demorar muito, que nunca vai conseguir terminar. Então, nem começa. Isso várias pessoas já me disseram, é muito grande, não consigo. Mas você consegue sim, é só se organizar com um pouquinho de cada vez. Na verdade, é um livro que pode ser lido em poucos dias, inclusive. Mas o importante aqui, que eu quero passar para vocês, é que você possa ler aos poucos e meditar nessa mensagem, para você conseguir tirar aí o melhor proveito de cada ensinamento. O número 2, nesse ponto que eu trouxe para vocês. Eu já ouvi dizer que quem lê toda a Bíblia fica meio louco, assim, e tem um fundo de verdade, deixa eu explicar. Quando você lê a Bíblia, você começa a pensar em coisas que você não pensava antes, você começa a se importar com coisas que você talvez não tinha pensado ou que não conversa todos os dias. Vou dar um exemplo para vocês aqui de Eclesiastes 7, no versículo 2, que diz assim, 7, no versículo 2, é melhor estar num velório do que ir a uma festa, pois todos vão morrer um dia, e é bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. Olha que até escureceu aqui a minha luz. Queridos, quando você começa a se deparar com esses questionamentos, com essas frases de sabedoria, você começa a pensar melhor sobre as coisas da vida, sobre tantos temas que tem na Bíblia, sobre finanças, sobre a vida, sobre a finitude da vida, como tudo isso passa tão rápido, sobre sabedoria, sobre ter fé. Tem um versículo que diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas, as boas e as ruins também. A paz que excede em todo entendimento, às vezes está dando tudo errado e você está tranquilo. Então são coisas que vão fazer você pensar diferente, meditar em outras coisas, mas não se preocupe, você não vai ficar nem louco, você vai pensar a vida de uma forma diferente. Outra coisa, a estrutura bíblica. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler uma Bíblia bem pequenininha, azul, e tinha o Novo Testamento, Salmos e Provérbios no final. E eu li Mateus, terminei, fui para Marcos e eu fiquei muito assustada porque era a mesma história com algumas mudancinhas ali. Li depois Lucas e, pasmem, era a mesma história, e para terminar João também era a mesma história, e eu fiquei muito confusa com aquilo. Depois de anos eu fui entender, de muito tempo, eu fui entender que eram livros biográficos, os evangelhos, os 4 evangelhos, que era o relato ali da história de Jesus, que era contado ali para aquelas pessoas, para os destinatários. E, gente, a estrutura, por exemplo, dos livros poéticos, Cantares, Salmos, Eclesiastes, que eu li para vocês, são outra forma de escrita, são livros poéticos. Tem os livros históricos, tem as cartas do Novo Testamento que são destinadas para alguém. É outra forma de literatura. Então, sabendo essa estrutura, vai facilitar a sua compreensão. E por último, eu quero deixar um versículo para vocês e quero também deixar o último ponto, que o versículo é esse aqui, Provérbios 6, que diz assim, preguiçoso, observa bem as formigas, olhem os seus caminhos e sê sábio. Elas não têm nem supervisor, nem oficial, nem governantes para dar ordens, e mesmo assim trabalham durante o verão, ajuntando provisão para o inverno. Ó preguiçoso, até quando você vai ficar deitado? Quando você se levantará da sua boa vida? Queridos, gestão de tempo, quando você levanta e vai realizar os seus objetivos, diminui as suas distrações, você consegue realizar mais coisas, você consegue ler mais livros, estudar, fazer cursos, se aprimorar naquilo que você já é bom. Então tenha gestão de tempo que você vai conseguir, observando as formigas que trabalham, mesmo sem ter alguém para dar ordens, você pode fazer por você a sua gestão de tempo sem ninguém ficar te cobrando. Você consegue fazer isso muito bem. Uma boa caminhada para você, um abraço e até mais.